Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus, já trabalho há bastante tempo com desenvolvimento, principalmente de inteligência artificial e aplicação de visão computacional em diversos processos de produção. E recentemente eu aceitei um desafio da Syngenta Digital para trabalhar com o desenvolvimento de metodologias e soluções para o agro, né, para o agronegócio, voltado na aplicação de visão computacional e inteligência artificial no processamento de imagens de satélite. O foco, né, desse novo desafio que o pessoal me chamou, né, para poder realizar lá na Syngenta na criação de soluções de forma incremental que levam a criação de soluções de forma incremental. E as técnicas de MLOps, elas nos proporcionam a reduzir a distância entre o código, o modelo e a necessidade dos nossos clientes. Com isso em mente, eu trouxe aqui essa palestra para discutir justamente, primeiro, o que é o MLOps, quais são os componentes de um pipeline de processamento MLOps, os estágios de maturidade desses pipelines, né, podendo ser até 3 estágios, por exemplo, o estágio manual, com automatização do processo de machine learning e automatização do processo de machine learning e utilizando os pipelines de CI e CD. Na sequência dessa discussão, né, desses 3 níveis de maturidade, eu vou ter aqui uma demonstração utilizando uma ferramenta que é o MLflow, para poder fazer gestão e entrega desses modelos. E encerro ali com uma rodada de perguntas. Então, primeiro, o que é o MLOps? O MLOps, ele é um conjunto de práticas que busca reduzir, né, essa disparidade do processo, da nossa etapa de criação de modelos e a utilização dele no final. Ele contém, né, as mesmas preocupações que contém no DevOps. A diferença é que nós acrescentamos ali 3 estágios a mais, que são pertinentes à criação dos modelos de machine learning. Nesses 3 estágios, o primeiro deles, ele é a captação e catalogação da nossa base de dados. Então, que é o principal insumo para que a gente crie os nossos modelos de inteligência artificial. A segunda etapa dele é a etapa de modelagem. Nela, nós selecionamos modelos que sejam aderentes aos padrões que nós queremos identificar, aplicamos os dados na entrada dele e encontramos a resposta que leva ao comportamento que nós gostaríamos. Por fim, nós validamos o modelo com um conjunto diferente do que nós treinamos e, dado que esse modelo é válido, enviamos para ser incorporado numa plataforma de software. Então, dentro do MLOps, nós temos as seguintes etapas dentro do processo. A primeira delas é a nossa análise exploratória, que é uma etapa em que os cientistas de dados têm o primeiro contato, né, o primeiro contato com uma base de dados nova, ou a primeira base de dados, né, e nessa etapa é realizado um estudo de padrões dentro desse dataset, com o objetivo de identificar os padrões que estão contidos naquela base de dados e também
fazer uma análise de viabilidade de solução técnica. Então, aqui, nesse momento, a gente está validando, primeiro, aprendendo mais sobre os dados, e, em segundo ponto, validando se o que nós desejamos fazer realmente é possível fazer com aqueles dados. Na etapa seguinte, dado que nós temos essa confirmação de validação, nós vamos preparar os dados, fazer uma seleção das principais features que representam esses dados e preparar o modelo para a etapa de treinamento. Na etapa de treinamento, temos a extração desses padrões via algum algoritmo, por exemplo, uma rede neural, uma árvore de busca, uma árvore binária, né, ou por aí vai. E a validação também deste modelo. Dado que esse modelo é válido, nós apresenta, né, os comportamentos que nós desejamos, nós movemos esse modelo para a etapa de inferência, onde ele vai ser utilizado por alguma plataforma de software. Neste ponto, esse modelo já é incorporado em uma aplicação e já é possível ter usuários utilizando este modelo. Durante o tempo que esse modelo fica em inferência, ele fica sendo utilizado, é muito importante que nós façamos um monitoramento das respostas que esse modelo nos retorna. Deste monitoramento, nós temos o objetivo de fazer o acompanhamento, mas também de adicionar informações que não existiam no conjunto inicial que nós usamos para treinar e extrair os padrões para o modelo. Dado que você consiga montar este conjunto de dados novos, nós temos o processo final, que é o retreinamento. Pode ser tanto automatizado quanto incremental, né, iterativo. Vale ressaltar que no retreinamento eu retorno para etapas anteriores, então acaba virando um ciclo de melhoria contínua. Então, como é um pipeline, né, de MLOps? O que compõe eles? Bem, essa pergunta, ela na verdade depende muito do tamanho, da complexidade e da dimensão do seu projeto, da escala do seu projeto. No primeiro caso, nós temos o processo manual. Nesse processo manual, que é basicamente o que o pessoal sempre começa, né, desenvolvendo, nós temos um treinamento, as etapas do treinamento, né, que é a preparação dos dados, o treinamento do modelo e a validação dele, são etapas extremamente manuais, sem nenhum tipo de automação. Geralmente o pessoal desenvolve, nessa etapa, né, desenvolve a solução toda em um notebook Python, no notebook Jupyter, né? E cada um desses passos do processo estão em células diferentes desse notebook. O problema desse processo é que ele gera uma falta de sincronia entre a operação e a produção, a operação, entre o time de Data Science e o time de produção. Por quê? Porque o modelo que é gerado, ele é entregue como um pacote fechado para que seja colocado em uso na produção. Apesar dos problemas que existem nesse processo, ele é muito indicado quando o projeto ainda está em fase de análise de viabilidade ou mesmo em uma POC, uma prova de conceito. Porque não depende de tanta configuração de ambientes e de outros sistemas, o que torna esse processo mais tranquilo de ser implantado. Mas quando o projeto já começa a ganhar algum escopo, né, começa a aumentar o tamanho, é importante que nós movamos a estrutura para a seguinte etapa, que é o processo com automatização de pipeline, de machine learning.
Nesse processo, nós já temos uma simetria entre o ambiente de desenvolvimento, em que os cientistas de dados estão gerando modelos, e o ambiente de stage de produção, em que os modelos são validados junto com o software. Com isso, o nosso sistema, nossa equipe agora de cientistas de dados consegue uma entrega mais ágil de modelos e de forma incremental. Nesse processo, ele não precisa entregar de cara um modelo com uma alta assertividade. Ele pode ir aumentando essa assertividade à medida que o modelo vai ter novos releases. Vai tendo novos releases. E após, quando o projeto começa a ser implantado e ser utilizado, ganhar escala, já movemos para automatização com CI/CD, porque agora nós estamos lidando com equipes grandes, e é muito importante que os nossos modelos agora consigam ser rastreados e alterados, né, de forma mais ágil. Então, nesse ponto, nossos times conseguem mover mais rápido os modelos que estão sendo desenvolvidos para a produção via pipelines de CI com testes automatizados e a implantação também via CD com delivery, né, de implantação das pipelines novas que vão sendo desenvolvidas. Aqui nossos times conseguem alterar mais rápido as estratégias de feature engineering, outros modelos de inteligência artificial e por aí vai. Dado todos esses pipelines, eu vou começar aqui uma demonstração de utilização da ferramenta do MLflow. Então, abrindo aqui o script. Primeiro eu vou começar subindo as ferramentas que eu vou precisar. Eu tenho aqui um terminal. Opa. Eu tenho aqui minha infraestrutura toda em container, porém não é necessário executar essas ferramentas em containers. Só fiz isso para ganhar algum tempo aqui. Então, aqui na minha estrutura, eu tenho 3 principais serviços. Tem 3 serviços. O primeiro deles é o próprio MLflow, que é a nossa ferramenta de gestão de modelos e de versionamento e gestão de modelos. O segundo é o Min.io, que é apenas uma ferramenta para que a gente simule buckets S3. Fiz isso, eu poderia ter feito isso com buckets da própria Amazon, né, com a AWS, mas para não depender da internet aqui, eu acabei escolhendo aí para utilizar o Min.io, que fica local. E o Postgres, que é o banco de dados que o MLflow utiliza para armazenar suas informações. Aqui eu já consigo acessar os dois, que eu tenho o MLflow e tenho o Min.io. Vou começar aqui criando o bucket que eu utilizarei. Então, eu vou criar aqui o bucket do MLflow. E aqui eu já tenho a interface do MLflow. Vou começar, então, observando os dados que nós vamos processar. Eu vou fazer um treinamento aqui de uma rede neural
convolucionária para separar imagens de grãos de arroz em 5 categorias diferentes. Então eu tenho aqui o arbóreo, basmati, ipsala, jasmim e caracadak. São as 5 classes que eu vou ter da minha rede neural. Vou rodar aqui então esse treinamento. Aqui. Beleza. Vocês podem ver que o treinamento já iniciou. E vou observá-lo aqui. Só um momento. Deixa eu parar aqui que está com os parâmetros errados. Aqui é 8. Aqui é 0. Então, beleza. Aqui, iniciei o treinamento. Ele já registrou o meu experimento aqui do Rice Classifier. E só apagar esse aqui. Ele está treinando aqui para mim agora o meu classificador. Nós podemos ver aqui as métricas para cada uma das classes. Essas aqui são as métricas de acurácia para cada uma das classes no conjunto de teste. Então, olha, eu consigo ver aqui individualmente a acurácia para cada um deles. E, ao finalizar aqui, nós vamos tentar utilizar esse modelo. Beleza. Ele concluiu aqui. Nós podemos ver que para as classes, para essas 3 primeiras classes aqui, o resultado está muito bom. Enquanto que para arbóreo, o resultado ainda está bem ruim, né? Está abaixo de 80%. Então, vamos selecionar esse modelo aqui para inferência. Vou criar o modelo. Vou chamá-lo de Rice Classifier. Registrei o modelo. Agora, a gente pode selecionar aqui o estágio em que esse modelo vai ser incorporado. O MLflow nos permite 2 estágios diferentes, na verdade 3 estágios diferentes, né? O primeiro deles é o staging, que é geralmente utilizado para quando o nosso modelo ainda está em fase de avaliação. Então ele já foi treinado, nós já temos os dados de teste e validação dele, mas ele ainda vai ser incorporado num código que está em teste. Então, geralmente marcamos ele com staging. Quando esse modelo já está apto para ser, já foi validado junto com o código, nós podemos movê-lo para a etapa de produção. Ele ficará acessível para o nosso ambiente de produção. O primeiro aqui eu vou marcar como staging, para a gente fazer essa demonstração. E
Aqui eu já preparei também uma API que irá consumir esse, esse modelo que eu tenho. Então, Python. Tem aqui a API do Rise Classifier. Ela é uma API escrita em Flask, que utiliza o MLflow para receber um modelo. Aqui. Aqui eu tenho a API em Flask. Aqui vocês podem ver que com uma simples linha de código, eu já consigo recuperar o modelo lá do MLflow e deixá-lo disponível aqui para ser inferenciado. Aqui eu tenho a API rodando e já preparei aqui também no Postman uma rota para consulta do modelo que nós acabamos de subir. Então, eu tenho essa rota Classify da minha API que eu acabei de tornar disponível aqui na minha máquina local. Tenho a minha imagem em base 64 como insumo dessa API e vou mandar inferenciar. Ele já me respondeu aqui. A imagem realmente é do conjunto de Jasmine, do conjunto de imagens de Jasmine. Porém, a gente pode ver aqui que a assertividade dela está extremamente baixa, tá? De 0.3. Então, vamos tentar fazer uma melhoria agora no modelo. A assertividade é 0.34. Então, vamos tentar fazer uma melhoria aqui no modelo. Sem interromper a API, eu vou treinar aqui novamente um modelo com alguns parâmetros diferentes, que é, vou alterar o learning rate e o batch size. Aumentei um pouquinho o learning rate e aumentei o batch size. Vou fazer um novo treinamento. Beleza. Vamos observar aqui no MLflow. Agora nós já podemos ver aqui, ó, que para Jasmine a métrica melhorou bastante em relação ao modelo anterior. O Arbóreo também já melhorou bastante. Ele estava em 0.6. Vamos ver todo mundo aqui. Beleza. Isso é para efeito de comparação. Vamos abrir aqui uma segunda instância e vamos olhar o modelo anterior.
Nós já conseguimos ver aqui a diferença, né, entre o modelo corrente. Peraí. Podemos ver aqui teve uma oscilação aqui, mas o último modelo que nós tivemos foi um pouquinho melhor do que o modelo anterior. Irei registrá-lo aqui. Registrar uma nova versão do Rise Classifier. E movê-lo para staging novamente. Com isso, agora eu tenho duas versões desse modelo. A versão inicial que nós tínhamos, que agora foi arquivada, porque nasceu mais uma versão que foi para staging, e a versão mais nova, que nós acabamos de treinar. Aqui, eu ainda não abaixei, não derrubei a API, e ela vai conseguir puxar para mim um novo modelo sem que eu precise reiniciá-la. Então, olha aqui, ó. Executando o novo modelo, a assertividade já subiu para 98%. Entendeu? Quanto ao uso dessa ferramenta, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. O código dessa demonstração, ele está disponível nesse link do GitHub, para quem tiver interesse em acessar e testar. Ele está como código público, podem ficar à vontade para alterar.